Esse é um momento bem importante, simbólico e efetivo daquilo que veio acontecer. Então, o discurso de posse como presidente do Partido dos Trabalhadores, Almirante Tamandaré, em 6 de setembro de 2025. Companheiros e companheiros, começo com essas palavras, as quais utilizadas para tirar sarro na época de minha primeira juventude. As pessoas tiravam sarro. Agora, como o comunista dos tempos mais recentes. Ou melhor, por vezes, era uma tentativa de estigmatizar, de isolar, de deslegitimar a opção pelo PT, com maior ou menor consciência do que se fazia. No entanto, isso, a mim, não funcionou. O PT foi o primeiro e único partido político do qual eu pertenço. E hoje, pela opção dos meus companheiros, meus correligionários, de todas e todos que participaram do maior PED da história do nosso partido, venham assumir a presidência do Partido dos Trabalhadores, Almirante Tamandaré. Foram cerca de 140 filiados e filiadas do nosso partido que participaram do PED em nossa cidade, primeiro e segundo turno. Em apoio a ambas as chapas e com a sua participação legítima e altiva, vieram a legitimar e fortalecer o nosso partido. Companheiras e companheiros, muito boa tarde, quase boa noite já. É com grande alegria que os recebemos a todas e a todos nessa tarde fria de sábado, em 6 de setembro de 2025. Esse é um ato político a nós muito significativo. Se é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam, aqui está o resultado de uma concertação política, de uma viagem com origem nas décadas 1980, 1990. Começo mencionando alguns dados biográficos, que se pretendem nada ter a ver com um personalismo que se considera acima do nosso partido. A esquerda precisa enfatizar a forma republicana de se portar, sobretudo na sua forma institucionalizada, que é o partido político. A forma republicana também significa que o espaço público não deve ser a extensão de interesses e opções meramente do espaço privado. Considerado o papel institucional do presidente do partido, essa será a minha opção. Sou professor. Também sou técnico agropecuário. Cheguei ao Colégio Agrícola Elisímaco Ferreira da Costa, em Rio Negro, muito por conta da participação em jogos escolares e por ser este um colégio em tempo integral e profissional. Isso me permitia continuar estudando, ir morar fora, ir a um colégio interno e continuar participando dos jogos. Né? Essa parte é verdadeira. Após terminar o ensino médio e ter trabalhado por um período em escola, como assistente administrativo e depois como professor, fui cursar Ciências Sociais na Universidade de Campinas. Embora já não tenha terminado o curso, esse foi um período rico como experiência e opções de vida, seja por ter tido a oportunidade de conhecer e conviver por algum tempo com algumas lideranças nacionais do nosso partido, alguns eram professores lá, ou seja, pelo convívio com a parte expressiva da elite intelectual das ciências sociais críticas do país. Um aprendizado da postura crítica ao qual o intelectual deve fidelidade. Alguém que não deve se preocupar em quem o acompanha. E um aprendizado de que os deuses que movem a política são abastecidos com convicção e responsabilidade. Um equilíbrio tênue com predomínio daquela. Também sou advogado. E me tornei bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, onde antes eu havia me graduado em Geografia e feito a opção por magistério. Mas, como disse, sou professor. Mas só pinchar esse substantivo é pouco. Falta-lhe semântica, quer dizer, o significado da palavra no tempo e no espaço. Vou melhor esclarecer então. Sou professor da educação básica pública por opção, convicção, por vocação e por compromisso de classe. Vim desse lugar e é ele que dedica o trabalho e dedicação para torná-lo melhor em todas as escolas das quais trabalhei e no limite de minhas possibilidades. E notem a contradição. Sou professor do Estado do Paraná, Estado que promoveu a secretário de Educação, o tal de Renato Feder, e teve como últimos governadores Beto Richa e Ratinho Júnior, instituidores de política educacional cujo discurso é entregar resultados pelo mérito, mas desprovido de uma política consistente de valorização do magistério. O resultado é o inverso do que propagam.
um enfraquecimento de uma carreira de Estado na educação básica, com terceirizações, atividade fim, precarização salarial de professores, professoras, funcionários e funcionárias de escola. E quando olhamos para as esferas municipais, percebemos que a situação não é diferente. Vamos esclarecer ao povo o tema. Quem gerencia o sistema dessa forma são inimigos de uma educação emancipadora. São os herdeiros e realizadores do 30 de agosto de 1988 e do 29 de abril de 2015, no qual alguns de nós estávamos lá. Cabe também lembrar que estamos em um município que, a partir da inédita greve dos profissionais de educação em 2024, descobrimos que não se cumpria a lei federal que estabelece o piso salarial mínimo do magistério, que em 2024, para 20 horas, era R$ 2.290. Realidade de parte expressiva das prefeituras do país. Ou seja, o projeto de educação básica pública está por vir. Mas sigamos, e deixe-nos relatar um outro fato. Teatro da Reitoria da Universidade Federal do Paraná, o ano de 1999. Houve um ato político com a participação de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu já havia participado de comícios e atos públicos com a presença do Lula desde 1993. E havia participado, junto com os dois vereadores de Curitiba à época, e como representante do PT em nossa cidade, da Caravana Cidadania, em no outono de 1994, viajando pelo interior do Brasil, no caso do Paraná. O PT Nacional e Lula promoveram como forma de conhecer o país e como preparação à campanha presidencial que se daria naquele ano. Todas as vezes, a sensação foi a mesma que praticamente todos nós já vivenciamos. O brilho nos olhos de ver aquele ex-trabalhador de chão de fábrica falar o que queríamos ouvir, representar o que queríamos ser, em um país ex-colônia europeia, escravocrata, o qual acostumou, aspas, a funcionar para 30% de sua população. Naquela noite de 1999, aquele teatro superlotado, havia uma pegada diferente e com mais intensidade. Após a terceira derrota consecutiva como candidato à presidência da República, deu-se conta de que Lula e o PT haveriam de se preparar mais ou menos o que a gente falou hoje, assumir maior protagonismo, se propor a agir e a ser dirigentes e a conduzir a esquerda brasileira à sua superação. Diria que o espírito daquela noite é o que conduziu a luta decisiva nas eleições presidenciais de 2002, aliás. De fatos como esses, precisamos retirar lições e não repetir o que não funcionou. Em nossa cidade, integrantes do PT tiveram participação em gestões municipais por 5 gestões seguidas. E em algumas delas tendo optado formalmente por compor uma frente política nas eleições e nas administrações que daí surgiram. Chegou a eleger em 2 oportunidades um vereador, ou seja, o PT na cidade teve por 2 momentos 2 vereadores, momentos diferentes. E mesmo quando veio a ter candidatura própria, nos anos 2012 e 2024, entendendo nesse ciclo, o qual se pretende se encerrar com o PED de 2025, os quadros políticos alçados aos postos de candidatos pelo partido tiveram sua origem nos grupos políticos de gestões hegemonizadas pelo chamado centrão fisiológico, e em período mais recente, com o bolsonarismo como alma máter da direita local. Não se trata, em princípio, da crítica pessoal de candidatos. O que está em causa é a falta de uma prévia construção partidária, construção essa que não se visa apenas o período eleitoral, e formulação de políticas públicas locais. Como consequência, as falhas na montagem da chapa proporcional que acompanhasse a majoritária. Para melhor compreensão, quando se faz alusão ao ciclo político, o resultado eleitoral do ano passado é um elemento a mais. O PT do Almirante Tamandaré obteve 2,24% dos votos com o seu candidato majoritário, isso 1.157 votos, e 0,78% para suas candidaturas proporcionais, um total de 406 votos. O candidato a prefeito eleito obteve 60% dos votos, com 31.500 votos, 502, e o quociente eleitoral foi de 3.476 votos, ou seja, faltou em torno de 3.000. Enquanto o quociente partidário, do qual o PT faz parte da federação, foi de 0,125. Pode-se atribuir o início desse ciclo, aí, essa questão, à opção feita por esse partido em 2004. Rememoremos.
Colégio Estadual Edmar Wright, bairro da Cachoeira, Almirante Tamandaré, reunião do PT do Almirante Tamandaré com o objetivo de iniciar uma deliberação quanto a ter candidatura majoritária própria ou apoiar uma candidatura do PMDB local. Fui o orador favorável a ter candidatura própria naquela ocasião. Do outro lado, um conhecido participante do PT, que não está mais no PT, à época, como orador favorável à aliança. O que era surpreendente, os que conhecem a história aqui. Na ocasião, embora por estreita margem de votos, o convencimento e o voto dos filiados presentes naquela reunião foi que o PT tivesse candidatura própria. A meu sentir, a missão daquele dia estava cumprida. Contudo, houveram mudanças. Esqueci de fazer a brincadeira, que é assim, eu chego às vezes, já trabalhei à noite nas escolas, e aí, Natan, cadê esse Natan? Não estou vendo mais aí. Tá lá. Última aula de sexta-feira de noite, né? Trabalhadores, uma parte da sala, os alunos cansados, né? Professores brincavam comigo, né? Tem aula livre hoje? Nunca teve aula livre, né? Aliás, eu nunca teve aula livre, eu nunca faltei, 20 e poucos anos de magistério. E aí eu dizia, mais um pouco, fiquem tranquilos, né? Chegamos até aqui, não vamos parar, então só faltam 5 folhas, brincadeira. Aliás, eu perguntei aqui na outra vez se alguém sabia qual foi o discurso mais longo do Fidel. Alguém sabe? 8 horas. Quanto? 8 horas. Quem falou? Eu. O Caju? 8 horas, mais ou menos. Mais ou menos. Eu pesquisei. Foi no 3º Congresso do Partido Comunista de Cuba, em 2006, se não me engano, 7 horas, está lá, né? Na IA, 7 horas e pouco. Formalmente foi na ONU, 4 horas e 29, em 1960, com a crise dos mísseis. Não é? E aí, as pessoas, não que eu queira ser orador como Fidel, mas só para dar coragem para vocês, para chegar até o final lá, que está acabando. Muito bem. Naquele ano, então, da posição, deposição, a posição, então, foi, naquele ano, aprovada aquela reunião, e o PT, posteriormente, aprovou a coligação e o apoio a uma frente de partidos na eleição majoritária daquele ano, tendo o PMDB à frente. 2004. De lá para cá, essa foi a tônica. E é isso que se pretende no dia 6 de julho, que acabou. A nossa opção, a partir de agora, é outra. Aqui chegamos ao PED e ao dia 6 de julho de 2025, para em alto e bom som reafirmarmos que o que foi defendido no processo eleitoral significa, a nossa vitória no PED significa o fim desse ciclo. O PT do Almirante Tamandaré é oposição ao grupo que se reelegeu na política local. Não oposição ao povo. As políticas públicas que podem trazer benefícios e melhorias. A nossa opção deve ser com convicção. Nós somos integrantes de um partido real, com real compromisso com o povo trabalhador brasileiro, assim como foi falado aqui. Do maior experimento político da esquerda no Brasil e da América Latina. E celebramos a data de hoje, pois tenho uma outra convicção. A duras penas, aqui estão companheiros e companheiras valorosos, que são produto de 38 anos de história do PT em Almirante Tamandaré. Por isso, sem titubear, o que compartilhei com vocês no nosso grupo do WhatsApp será a opção a partir de hoje. Como dizem a rapaziada das quebradas, pega a visão. Quando alguém perguntar se o PT do Almirante Tamandaré se apresentará à nossa cidade como uma força política alternativa, o bom militante, quase como um bom selvagem do Rousseau, deverá responder que sim. E quando na disputa do poder público eletivo local, quando tiver executivo e legislativo disputar com chapa completa, o mesmo sagaz e militante deverá esclarecer ao seu interlocutor. Existem 3 alternativas a essa pergunta: se vai ou não vai ter voo próprio. A primeira é sim, a segunda é sim, a terceira segue as anteriores. E assim se pega um na vida. Portanto, trata-se de refazer caminhos, de uma nova prática e de reconhecer que temos muito por fazer.
A necessária reflexão política será tanto mais exitosa, na mesma proporção de essa ser uma reflexão coletiva, portadora de várias dimensões, realizada no tempo e no espaço metropolitano. Contudo, há que se ter disposição para a luta, assim como foi enfatizado aqui pelo companheiro Caju lá de Quatro Barras. Nem tudo é relativo. E não há que ter adversário, o que significa não ficar de rodeios e fazer uso de discurso vazio. A firmeza de propósitos é decisiva na luta por corações e almas, a que a disputa política se destina. Da mesma forma que de onde se fala e com quem se ombreia são pressupostos decisivos na construção e direção políticas. Assim como nomear e compreender a realidade em que se vive, sempre complexa, intrincada e difícil de apreensão. Sendo assim, o sagaz militante, quando com inteligência avaliar ser necessário, contraditar a gente de bem, o centrão fisiológico e a direita bolsonarista e nazifascista, não há que vacilar. Como diz a rapaziada, pega a visão de novo. É preciso dizer claramente que o PT defende a taxação dos super ricos, que luta a favor de uma sociedade que socialize a renda socialmente produzida, que não apenas nos posicionemos contra o preconceito racial, como nós somos antirracistas, que somos a favor do feminismo, que reconhece os direitos e existência das mulheres em sua plenitude, que o PT é a favor das políticas afirmativas, como as de cotas, de distribuição de renda como Bolsa Família, de que é a favor da população LGBTQIA+, e contra a violência da homofobia, de que somos a favor do Estado laico e da liberdade religiosa, o que inclui a livre expressão religiosa das pessoas com religiões de matriz africana, e que o número do PT é 13, a sua cor, a sua bandeira é vermelha, seu líder máximo, candidatíssimo à reeleição em 2026, à presidência da República, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Companheiras e companheiros, é possível apostar que estamos em um turbulento período, da história. Mas atenção, esse também pode ser o momento de reinventar da utopia por muitos de nós sonhada. Desde o momento que as pessoas, por boa fé, não se opuseram ao... Aliás, uma citação. Desde o momento em que as pessoas de boa fé não se opuseram ao primeiro que veio colocar uma cerca e dizer, isso aqui é meu, se alguém tivesse gritado e dito que esse era o impostor, pois os frutos são de todos, e de que a terra não pertence a ninguém, se alguém tivesse tido a liberdade e dito que a liberdade e a igualdade não seriam consideradas somente por quem tem propriedade, e todas as alienações e tiranias daí decorridas desde os primórdios do capitalismo. Sim, trata-se de um neossocialismo, de socializar as conquistas da ciência em benefício de indivíduos e coletividades, da criação dos princípios de liberdade, igualdade e solidariedade para todos, da criação aos setores populares e subalternos do capitalismo, das condições políticas, econômicas e socioculturais em busca de uma crescente generalização das conquistas materiais e culturais para todos. Sim, estamos vendo no horizonte histórico as condições para um novo projeto socialista. E essas são questões decisivas na busca da hegemonia por um partido popular de esquerda. E não esquecer do trabalho. Nada se faz apenas com fervor e voluntarismo. A construção do que é significativo envolve persistência e paciência. E se isso vale para a vida individual, também vale para a nossa sociedade. A virtude da construção política está em ser expressão da liberdade, considerada como antídoto contra burocratas e burocracias. Uma última nota. Ouçam, sobretudo aqueles e aquelas que irão se jogar no mar da história e na área da luta política, se ao final do dia prevalecer o sentimento de que, apesar de tudo, aquelas causas últimas que o fez se lançar ao mar ainda lhe acompanham, saiba, você está vocacionado para a política. Por fim, agora não mais apenas os integrantes de uma chapa, e sim o Partido dos Trabalhadores do Almirante Tamandaré, bem como os demais representantes de outros diretórios que se fazem presentes, na presente data de 6 de setembro de 2025, convidamos a todos e a todos, companheiras e companheiros, a lutar e cerrar fileiras
na busca de emancipação dos de baixo, das classes trabalhadoras e populares, por um novo projeto de sociedade. A luta continua, sigamos até a vitória, venceremos. Muito obrigado.